Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo neste 5 de fevereiro ao Jornal Toda Hora, edição da manhã. A partir de agora você confere as principais notícias deste sábado. Por unanimidade, como já era esperado pelo mercado financeiro, o Copom do Banco Central decidiu elevar a taxa Selic. Este é o 8º aumento consecutivo na taxa, mas é a primeira vez em quase 5 anos que a Selic passa dos 2 dígitos. Para tentar frear a inflação, o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil elevou mais uma vez a taxa básica de juros, a Selic. O aumento foi de 1,5 ponto percentual. Agora a Selic está em 10,75% ao ano. Esse aumento já era esperado pelos analistas do mercado. A taxa atingiu os 2 dígitos pela primeira vez desde julho de 2017, quando também estava em 10,25% ao ano. Esse foi o 8º reajuste consecutivo na taxa Selic. A elevação da Selic ajuda a controlar a inflação. Isso porque juros maiores encarecem o crédito e desestimulam a produção e o consumo. Mas taxas mais altas dificultam a recuperação da economia. E a produção industrial voltou a crescer em dezembro e fechou 2021 com expansão de quase 4%. O resultado permitiu ao setor interromper 2 anos de perdas. A produção industrial brasileira cresceu em dezembro 2,9% na comparação com novembro. Segundo o IBGE, essa foi a primeira taxa positiva desde maio. Com isso, o setor conseguiu fechar 2021 com um avanço de 3,9% depois de 2 anos seguidos de perdas. Em 2021, houve um ganho acumulado de 13% no primeiro semestre e depois o setor industrial mostrou redução de fôlego. Apesar do resultado positivo em dezembro, o setor ainda se encontra 0,9% abaixo do patamar pré-pandemia de fevereiro de 2020. Na passagem de novembro para dezembro, 20 dos 26 ramos pesquisados mostraram crescimento na produção. Os destaques foram na produção de veículos e produtos alimentícios. Por outro lado, entre as 5 atividades em queda, a de produtos farmacêuticos foi responsável pelo principal impacto negativo em dezembro de 2021. No acumulado do ano, a indústria teve resultados positivos em 3 das 4 grandes categorias econômicas e em 18 das 26 atividades investigadas pela pesquisa, com destaque para veículos automotores, reboques e carrocerias, máquinas e equipamentos e metalurgia. As capitais abriram 1 de cada 3 vagas de trabalho com carteira assinada em 2021. Segundo dados do CAGED, as cidades mais importantes de cada estado acumularam quase 1 milhão de contratações formais no ano passado. As capitais brasileiras foram responsáveis por 1/3 dos mais de 2.700.000 postos de trabalho abertos no país em 2021. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência Social, a cidade de São Paulo encabeça o ranking de contratações formais entre janeiro e dezembro do ano passado, com quase 337 mil admissões a mais do que demissões no período. O número equivale a 12,34% do total de vagas criadas no país. Na sequência, aparecem o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Fortaleza, que geraram novos empregos seletistas em 2021. A soma é equivalente a mais 10% do total de postos abertos no Brasil. No ranking de contratações ainda estão os municípios de Goiânia, Manaus e Salvador, todos eles com mais de 30 mil novas colocações para trabalhadores com carteira assinada. Os aposentados e pensionistas com renda mensal acima do piso nacional tiveram seus pagamentos creditados nesta semana com um novo aumento. Os benefícios com reajustes para aposentados e pensionistas que ganham mais que um salário mínimo começaram a ser pagos. Esses aposentados e pensionistas vão ter aumento de 10,16% na remuneração. O teto dos benefícios do INSS passou de R$ 6.433 para R$ 7.087. Para quem ganha o benefício no valor do salário mínimo, o piso nacional passou para R$ 1.212, desde o dia 1º de janeiro.
Nesse caso, os depósitos referentes a janeiro devem ser feitos até o dia 7 de fevereiro. O calendário está sendo seguido de acordo com o número do benefício do segurado. Por lei, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte, pagas pelo INSS, não podem ser inferiores a um salário mínimo. Atualmente, são mais de 36 milhões de pessoas com direitos a benefícios do INSS no país. Mudando um pouco de assunto, o desmatamento na Amazônia brasileira bateu novo recorde nas 3 primeiras semanas de janeiro. Dados preliminares do INPE revelam que a área devastada foi 4 vezes maior que a registrada em todo o primeiro mês do ano passado. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais informou que cerca de 360 quilômetros quadrados de floresta da Amazônia foram destruídos entre os dias 1º e 21 de janeiro. A área desmatada nesse período já é maior que a de qualquer outro janeiro completo desde 2015, quando o INPE lançou o Programa de Monitoramento Periódico DETER. O desmatamento da Amazônia em janeiro do ano passado foi de 83 quilômetros quadrados, 4 vezes menos do que o registrado nas 3 primeiras semanas de 2022. O Observatório do Clima revelou que o IBAMA gastou 41% do seu orçamento em 2021. Na volta ao trabalho do Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro entregou uma mensagem aos parlamentares em que afirma que o combate ao desmatamento ilegal e às queimadas é pauta prioritária do seu governo. E de acordo com o censo escolar feito pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o número de matrículas de crianças no ensino infantil reduziu 7,3% durante a pandemia da Covid. São 653 mil crianças a menos no ensino infantil entre 2019 e 2021. É a primeira vez desde 2005 que o país tem uma pontuação tão negativa nessa etapa de ensino. A rede privada foi a maior responsável por essa redução, 21,6% nas creches e 25,6% na pré-escola entre esses anos de 2019 e 2021. Na rede pública, a queda foi de 2,3% nas creches e 0,1% na pré-escola nesses 2 anos de pandemia. E a Europa registrou em 2021, pela primeira vez, a venda de um número igual de automóveis híbridos novos e carros a diesel, enquanto os veículos 100% elétricos continuaram sua progressão, mas de uma forma menos intensa que em 2020. Em um mercado em desaceleração que retornou ao nível da década de 1990, as vendas de veículos eletrificados, que inclui híbridos plug-in e elétricos, superaram os veículos a gasolina no 4º trimestre. Diante da escassez de chips eletrônicos, as montadoras priorizaram os modelos mais lucrativos, como os eletrificados. Embora esse tipo de veículo também tenha sido afetado pela falta de semicondutores e não conseguiu repetir o grande crescimento de 2020. No conjunto de 2021, na União Europeia, as vendas de híbridos não recarregáveis cresceram 60,5% em ritmo anual, com 1.900.000 vendas, o que representa 19,6% do mercado. Em um comunicado, a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis indicou que esta é a mesma participação dos carros a diesel simples, afetados pelo escândalo do Dieselgate e por fortes sanções, como uma queda de 1/3 nas vendas no continente. As vendas de híbridos plug-in equipados com motor de combustão e com um pequeno motor elétrico também aumentaram mais de 70%. Diante dos planos da Comissão Europeia de proibir a venda de veículos com motor de combustão interna até 2035, a maioria das montadoras reforçou a oferta e as vendas de veículos elétricos e híbridos. A companhia Ethiopian Airlines decidiu retomar os voos com o Boeing 737 MAX após o acidente de 2019. Na ocasião, 157 pessoas morreram em uma das maiores tragédias com esta aeronave no mundo. Os voos com este tipo de aeronave foram suspensos em todo o mundo.
Peça-chave na economia da Etiópia, a companhia aérea informou em um comunicado que a decisão de voltar a usar o Boeing 737 MAX se deu após uma intensa recertificação por parte de reguladores de Estados Unidos, União Europeia, China e Etiópia. O voo 302 de Addis Abeba para Nairobi caiu em março de 2019, 6 minutos após a decolagem. 5 meses depois, outro acidente deixou 189 mortos na Indonésia. Os 2 acidentes e a posterior investigação do sistema defeituoso de gestão de voo do 737 MAX, conhecido como MCAS, desencadearam a mais grave crise da história da Boeing. Em um comunicado, a companhia aérea afirmou que seus pilotos, engenheiros, técnicos de aviação e tripulação estão totalmente preparados para levar o 737 MAX de volta ao céu. E agora vamos falar de meio ambiente. A enorme camada de gelo da Groenlândia perdeu quase 5 trilhões de toneladas em 2 décadas. Segundo um estudo feito na Dinamarca, essa alteração contribuiu para um aumento de pouco mais de 1 centímetro no nível dos oceanos. Os efeitos do aquecimento global seguem modificando o ecossistema do mundo. A enorme camada de gelo da Groenlândia perdeu 4 trilhões e 700 milhões de toneladas em 20 anos. A situação implica um aumento de 1,2 centímetro no nível dos oceanos. É o que apontam os estudos dinamarqueses publicados esta semana, baseados em observações por satélites do programa GRACE. Esta massa de gelo derretido se concentra especialmente nas costas do território autônomo da Dinamarca. O aquecimento global é especialmente alarmante no Ártico, onde nas últimas décadas ocorreu a um ritmo 3 a 4 vezes mais rápido do que no restante do planeta. O degelo acelerado perto da costa é explicado pelo aquecimento das águas do Oceano Ártico, que contribuem ao menos tanto quanto o ar na superfície para o declínio da camada de gelo da Groenlândia. A superfície congelada da Groenlândia cobre uma área de 1.800.000 km², o que faz dela a segunda maior depois da Antártica. A Austrália divulgou um plano financiado por 700 milhões de dólares para proteger a Grande Barreira de Corais e impedir que o enorme recife seja removido da lista do Patrimônio Mundial da Unesco. A iniciativa tenta impedir que o enorme recife seja removido da lista do Patrimônio Mundial da Unesco devido à deterioração do ecossistema causada pelas mudanças climáticas. O Recife sempre foi uma prioridade para o governo. Tem sido uma prioridade porque sabemos o quão importante é para a vida das pessoas do estado de Queensland. É importante para seus meios de subsistência, mas também para seu modo de vida. Apesar do valor do investimento, o Conselho Climático, um grupo de pressão ecologista, afirmou que o pacote é como colocar um band-aid em uma perna quebrada. Quando as Nações Unidas ameaçaram em 2015 rebaixar a Grande Barreira de Corais, a Austrália criou o Plano Recife 2050 e canalizou bilhões de dólares para sua proteção. Acredita-se que essas medidas tenham desacelerado a taxa de declínio, mas grande parte do maior ecossistema de corais do mundo já está danificado. Um estudo recente indicou que 98% do Recife foi afetado por branqueamento desde 1998. E veja a seguir, diagnóstico de câncer pode ser mais fácil com o uso de um tipo de bafômetro. Em instantes, até já! Estamos de volta. E olha só, detectar um câncer pode ser mais fácil com um tipo de bafômetro. Em São Paulo, o hospital testa aparelho para descobrir um tumor no estômago. Um tipo de bafômetro, parecido com o usado para descobrir se o motorista fez uso de bebidas alcoólicas, está sendo testado para detectar um tumor maligno. Em vez de passar por longos exames, o paciente assopra durante 10 segundos em um aparelho e em 10 minutos sai o resultado. A avaliação vai gerar um resultado de padrão de respiração, como se fosse o perfil de um eletrocardiograma com uma linha em movimento. O Hospital AC Camargo, referência no Brasil no tratamento de câncer, faz parte do estudo que verifica a efetividade do aparelho.
Ele está em desenvolvimento há 4 anos em Israel pelo Instituto de Tecnologia e conta com o apoio de profissionais na Finlândia, Suécia e Alemanha. E o Hospital Brasileiro está entre os parceiros clínicos do projeto. A princípio, o foco é a detecção de tumores no estômago. O câncer do estômago é uma doença silenciosa sem muitos sintomas no início. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, a doença é o 3º tipo mais frequente entre homens e o 5º entre as mulheres. Na maioria dos casos, a descoberta da doença é tardia. O bafômetro vai ficar em São Paulo por pelo menos 6 meses e o objetivo é usar em mais de 300 indivíduos, entre doentes e saudáveis. Os pesquisadores precisam registrar o maior número de perfis para ter a base de comparação. E ainda falando de saúde, pesquisadores americanos testam uma pílula de RNA mensageiro que no futuro pode substituir as vacinas. A novidade também tem potencial para ajudar no tratamento de doenças que atingem o estômago e o intestino. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts desenvolveram uma forma de entregar o RNA ao corpo por meio de comprimido, o que evitaria a perda do material e seria melhor recebido por aqueles que temem as vacinas. Os resultados do experimento foram publicados na revista científica Cell. O processo de absorção de algumas vacinas que utilizam a técnica de RNA mensageiro pode ser sensível à degradação, principalmente no processo de digestão. Como os ácidos nucleicos são suscetíveis quando entram no corpo, precisam ser transportados por partículas protetoras. A equipe de pesquisa usou um tipo diferente de nanopartícula polimérica para gerar proteção ao RNA. Os resultados com camundongos mostraram sucesso. Os cientistas acreditam que os resultados servem não só para fornecer uma alternativa às vacinas, mas também podem ajudar no tratamento de doenças que atingem estômago e intestino. Cientistas descobriram uma subvariante da Ômicron ainda mais contagiosa que a original. E na França, autoridades sanitárias anunciaram que atletas estrangeiros que tenham esquema vacinal completo com qualquer imunizante vão poder entrar no país para campeonatos esportivos. De acordo com a Autoridade Dinamarquesa de Controle de Doenças Infecciosas, se uma pessoa está infectada com a BA.2, há um risco global de 39% de que outro membro da família seja contaminado durante a primeira semana. No caso de positivo para a BA.1, o risco cai para 29%. Na França, o governo anunciou nesta segunda que atletas estrangeiros poderão competir no país se apresentarem um esquema completo de vacinação com qualquer imunizante existente. O Ministério do Esporte ressaltou que também vai ser obrigatório que respeitem um rigoroso protocolo de bolha sanitária. As regras se aplicam ao Grand Slam de Judô em Paris, às partidas do torneio Nations de rugby e também aos Jogos Internacionais de Futebol. Após a expulsão do tenista número 1 do mundo Novak Djokovic da Austrália por não ter sido vacinado, o governo francês especificou que todos os atletas que viajassem à França para competir deveriam estar imunizados. Uma brasileira venceu o primeiro campeonato de guerra de travesseiros nos Estados Unidos. Como assim? Vamos conferir. O evento, realizado na Flórida, reuniu 16 homens e 8 mulheres experientes nas artes marciais, mistas e boxe. Mas ao invés de trocar socos, como na brincadeira infantil, todos usaram uma almofada com o formato de um travesseiro. Na versão masculina, o vencedor foi o americano Marcus Brimage, que aproveitou a maior envergadura para ser mais eficiente. Já na final entre as mulheres, a brasileira Isabela Nunes fez o contrário. Usou a baixa estatura para se esgueirar e acertar com maior precisão a adversária, como em uma armadilha. O juiz até acompanhou um pouco distante, parecendo que não queria que sobrasse um golpe para ele. No final, Isabela levou o cinturão de campeã para casa, fora os $5 mil, equivalentes a quase R$27 mil, que o americano também conquistou.
A fruta dragão, também conhecida como pitaia, está caindo cada vez mais no gosto dos brasileiros. De olho nessa tendência, o estado de Santa Catarina vem batendo recordes de vendas da fruta, o que tem ajudado famílias a saírem da exposição excessiva de agrotóxicos. Se tem um alimento que está em alta, é a pitaia. A fruta se tornou uma constante em receitas, dietas e de quem busca ter uma alimentação mais saudável. O melhor de tudo é que ela pode ser ingerida de diferentes formas, sucos, sorvetes e o bom mesmo é in natura, sem agrotóxico. Assim é a produção da família Mazzucchello, na cidade de Sara, sul catarinense. Eles trocaram a produção de fumo pelo fruto. Algo mais sustentável, né? Eu acho que a gente queria uma qualidade de vida melhor, não só para a gente, mas para as pessoas também. E aí então a gente começou pensando nisso para ter uma sustentabilidade melhor e também uma qualidade de vida boa, porque como a gente trabalhava no fumo, e o fumo a gente usa muito veneno, muito agrotóxico, a gente passa para ter uma qualidade de vida melhor, isso te motiva mais, mas também te gera muito mais saúde, né? Produtores há 5 anos de pitaia, a família começou com alguns pés e deu certo. Hoje a colheita chega a 4 toneladas por mês. Está sendo uma safra bem legal, né? A gente começou agora em dezembro, fizemos a primeira polinização. E agora, então, nesse final de semana a gente colheu uma remessa bem legal e a expectativa é bem grande, bem boa, porque está realmente superando as expectativas da gente. Cores exóticas, rica em vitaminas. A pitaia está caindo no gosto dos brasileiros e daqui do sul vai para o país inteiro. Vai para o Brasil inteiro. A gente, então, manda para a Copérgia, a cooperativa de Jacinto Machado, e ali, então, eles mandam para o Brasil inteiro, Goiás, Mato Grosso, mandam para o Rio de Janeiro, São Paulo, vários estados do Brasil, né? O fruto tem vários benefícios. É rico em vitamina C, ajuda no combate ao colesterol, ajuda a controlar níveis de açúcar no sangue, inibe o apetite e tem vitaminas do complexo B, C e E, além de sais minerais como ferro e fósforo. O Tiago resolveu sair do emprego formal e empreender no fruto. Os resultados de todo o trabalho estão vindo com tempo, dedicação e o amor que eles empenham no cultivo. Tanto que ele fica feliz com cada visita no seu pomar. É uma alegria para a gente receber as pessoas que vêm aqui na nossa propriedade, né? E a gente sempre está aberto aqui à visitação, as pessoas que nunca conheceram um pomar de pitaia e muitas pessoas vêm conhecer e realmente ficam encantadas com a cultura da pitaia. Gosto bom, beleza e cheia de propriedades benéficas à saúde, da roxa ou da branca ou de outras variedades. A fruta dragão, como é conhecida em alguns lugares, é só benefícios para a saúde e alegria para os produtores. Deu água na boca. E olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente vai se encontrar daqui a pouquinho na edição do meio-dia. Até mais. Obrigada pela companhia e bom fim de semana.